Você que quer saber de hormônios e esteroides e tem vergonha de pedir informação, hoje na Planet Sport, Dr. Bruno Brabo, quebrando o tabu. Se liga. É isso aí, chegou um momento que eu aguardava demais, já estava ansioso. Eu vou apresentar para vocês o nosso convidado, o Dr. Bruno Brabo, ortopedista e médico de esporte, ele já vai falar. Hoje nós vamos quebrar um tabu aqui na Planet e vamos trazer para vocês informação, conhecimento. O que atrapalha muito aí no desempenho, ou até mesmo traz até um pouco de preconceito, de barreiras, a famosa conversa de vestiário, conversa de cantinho, sem informação profissional, sem ciência. Para isso que eu trouxe aqui um cara nota 10, médico do esporte, ortopedista, manja muito e cara treina também, que vocês podem ver que o doutor tá no shape. Doutor, bem-vindo. Olá, Marcelo, tudo bom? Olá, pessoal da Planet Sport. Eu queria primeiramente agradecer o seu convite, o convite da família Planet Sport. Você sabe que eu faço parte dessa família também há muitos anos e para mim é uma honra estar falando sobre esse tabu, esse assunto tão polêmico aqui para vocês. Para começar o início da nossa conversa, só queria falar que aqui a gente não está nem para fazer apologia e nem para demonizar o uso de esteroides anabolizantes, tá? A gente está aqui para dar informação científica, informação e conhecimento para que vocês possam tentar iniciar começar a formar a opinião de vocês. Porque também, por exemplo, eu comecei a academia na musculação, tinha 16 anos e eu vi já assuntos com muita responsabilidade, eu vi assuntos que eu senti que não rolaria. Mas em alguns momentos, algumas pessoas não têm esse discernimento e se envolvem em algumas conversas que trazem responsabilidades e riscos para a saúde, né? Hoje, nós estamos em 2021, a ciência está aí já com grandes informações, tem vários estudos, e pode abrir os olhos e te dizer qual caminho seguir, se deve seguir, até onde pode ir, né? Eu quero começar falando sobre a irresponsabilidade caminhando junto com a ciência. A irresponsabilidade é isso que eu estou falando, a conversa de cantinho, o mercado negro, o que acontece nos bastidores sem informação. E você trazer o quanto hoje a ciência, doutor, pode agregar na vida de um praticante de musculação, o quanto hoje traz responsabilidades e quebra barreira, né? Quebra um pouco também de preconceito, da falta de informação. Vai lá, doutor. Perfeito, Marcelo. Exatamente isso que você falou. Como é um tema polêmico e gera um tabu, muito pouco se estudava, né? Antigamente, muito pouco se estudava os efeitos desses hormônios, né? E então era muito mais utilizado no meio esportivo, para atletas. E com o desenvolvimento e o estímulo à atividade física, né, cresceu muito, também a procura por alguns métodos para ganhar desempenho, ter um melhor ganho de massa muscular, tentar cortar caminhos, isso também aumentou, né? E isso daí gera o que você falou, irresponsabilidade, o uso indiscriminado, o uso indevido, incorreto. E, através disso, hoje em dia, já começou a se estudar muito sobre esses hormônios, bastante. Primeiro, eu queria alertar que a prescrição do hormônio para fins estéticos ela é proibida pelo CRM, né? Então, ela não deve ser prescrita se você não tiver um fim terapêutico. Então, se você não usar esse hormônio para tratar alguma patologia, alguma deficiência hormonal, ele não deve ser prescrito, certo? Mas ele tem muitas aplicabilidades no dia a dia, né? Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma idade já avançada, acima dos 40, 50 anos, com uma perda de massa muscular exuberante, essa pessoa tem indicação de fazer o uso do hormônio. Por quê? Porque é um uso terapêutico, ele já tem uma baixa hormonal, ele vai começar a tratar, vai fazer uma adequação na sua dieta, e o uso desse hormônio vai ajudar a corrigir também tanto essa baixa hormonal, quanto o ganho de massa muscular que ele teve pelo processo de envelhecimento, certo? Entretanto, muitas vezes tem se extrapolado esse uso aí no meio das academias, e você deve ouvir muito mais do que eu o quanto que o pessoal procura usar de forma indiscriminada, e às vezes o que é que acontece? Acaba caindo no mercado irregular, né? O mercado negro, digamos assim,
onde a pessoa vai fazer a utilização de uma substância que às vezes não sabe nem o que é que tem ali, e aí começam os riscos, né, e os perigos, né? Doutor, a gente vê hoje se fala muito mais abertamente sobre isso em academia. Facilmente você encontra um grupinho, uma galera que treina, e logo você vai ouvir alguma conversa. Então, o importante dessa gravação, você que vai assistir, não adianta você, pai, você, mãe, fingir que esse assunto não existe com o seu filho que treina. Ele existe. Você não deve evitar isso. Você deve, sim, trazer informação. Você deve ficar por dentro do que acontece. E saber que existe medicina para isso. Existe o doutor hoje para isso. O que, de repente, 30 anos atrás, você não ia ouvir falar em nada disso. Pelo contrário, você ia ver muita irresponsabilidade. Então, já que isso existe, nós temos que falar, nós temos que abordar. E até já convidando para um próximo encontro, nós vamos falar especificamente de cada hormônio, do que não é, dos colaterais. Então, eu queria trazer isso. E até para aproveitar o gancho, eu vou trazer uma realidade do que eu sempre escuto e você emendar sobre o uso de hormônios. Quando iniciam na musculação, na academia, e falam, eu quero tomar suplemento, o que eu devo tomar, professor? E eu falo, calma. Nós temos que... Deixa eu entender sua rotina. Primeiro, saber se você come direito. Primeiro, saber se você dorme, se você toma água, se você faz o básico. Falando em básico, demora um certo tempo para isso, de evolução, de preparo, de treino, maturidade muscular, de conhecimento, de adaptação. Antes de você sair fazendo loucura. Agora, trazendo para você, doutor, uma pergunta clássica, até meio pesada. Doutor, posso tomar bomba? Quando que eu posso fazer um ciclo? O tomar bomba é complicado, né? Até me dói falar isso, mas é o que eu mais escuto. Quando eu devo fazer um ciclo? O que deve acontecer? Ótima analogia e ótima colocação, Marcelo. Isso também é uma rotina no nosso consultório. As pessoas elas estão sempre em busca da fórmula mágica. E já não querendo tirar o doce da boca de vocês, eu quero dizer que essa fórmula mágica não existe, ainda não descobrimos, né, não, Marcelo? E o caminho é bem árduo, né, para você ter um bom resultado. E baseado nisso, eu faço aquela analogia para o Marcelo, falando... A pessoa que treina há muito tempo, né, treina 3, 4 anos, com uma rotina de treino 5, 6 vezes na semana, faz um acompanhamento nutricional com um especialista, e ele fazendo isso, ele já vai ter uma evolução, vai ter uma mudança na composição corporal, no seu shape, e vai chegar uma hora que ele vai atingir o platô, certo? Que é o nosso platô genético. Isso daí todos nós temos. Essa pessoa pode ser que ela vá se beneficiar com o uso do esteroide anabolizante para um ganho de performance, um ganho de melhora na atividade física, na composição corporal. Aí eu te pergunto, Marcelo, esse perfil de paciente, de aluno na academia, quantos por cento você acha que tem desse perfil aí? Baixo. Baixíssimo, né? Então, assim, o esteroide anabolizante... ele também tem efeitos bons, né? A gente não pode negar isso. Ele tem melhora na disposição, ele tem melhora na cognição, né? Ele tem melhora no ganho de massa muscular, na recuperação, certo? Por isso que ele é uma substância banida no esporte. Por quê? Porque o atleta ganha muita performance. Então a gente tem que saber, entender que ele também tem benefícios. Não tem só malefícios. Porém, se ele for feito de um uso indevido, de uma forma indevida, os malefícios vão superar esses benefícios. Então, não adianta a pessoa chegar no consultório médico e achar que, por o médico estar prescrevendo o hormônio, ele não vai ter efeitos colaterais, que ele vai ter. Faz parte de qualquer medicação. Se você tomar um remédio para dor de cabeça de forma indevida, fizer o uso abusivo, você vai ter efeitos colaterais. E da mesma forma funciona com o hormônio esteroide androgênico anabolizante. Se você fizer de forma abusiva, indevida, desorientada, você vai ter problemas de saúde e de problemas, inclusive, até muito graves. O que a galera não entende, eu já sofri alguns preconceitos aí, até de comentários.
também tomando bomba, também não sei o quê. Esquece que aquilo é só igual a analogia que você fez, doutor. O quanto o cara treina, o quanto o cara abriu mão de estar numa balada, o quanto o cara abriu mão de uma roda social da cervejada, de batata frita, para estar comendo seu ovo, para estar se dedicando, o quanto o cara priorizou dias de chuva, dias de sol, seja lá o que for, o cara está treinando enquanto os outros estão dormindo, fazendo um aeróbico querendo ou não. Então o que ele falou é fundamental. Isso daí é somente quando você tiver um nível de maturidade. Aí a molecada fala, fala logo o que eu devo tomar, o que eu não devo tomar. A questão não é essa. Quanto mais você colocar o seu mérito nesses recursos, menores serão seus resultados, porque a maturidade, o cara para usar, o cara para ter maturidade, tem um cara que tem um shape. Quando você olha um cara no Instagram, na rede social, o cara tem um shape, você pode ter certeza que aquele cara tem uma história de vida, aquele cara tem uma renúncia muito grande para estar ali. Não é de qualquer jeito que aquele cara está ali. Até mesmo você fala, você vê algum moleque que de repente ficou com o braço inchado do nada na academia, aquele braço sem qualidade, treinando. Depois você encontra o cara daqui 6, 7 meses, o cara está murcho ou está todo flácido, justamente por isso. Porque não tem uma construção para ter aquilo. E braço inchado é água, retenção, é gordura, não quer dizer construção muscular. Então, quando você se deparar com alguém numa evolução de corpo, uma maturidade de shape, quando você se deparar com isso, pode ter certeza que se ele estiver fazendo o seu acompanhamento, provavelmente ele tem uma história de vida, de superação. E o verdadeiro bodybuilder, o verdadeiro atleta, é o cara que tem prazer de compartilhar isso, ao contrário do que você pensa. Claro que mal educado tem em todo lugar, mas o verdadeiro atleta, ele tem prazer de compartilhar essa história com você. Então, não coloque em primeiro lugar de mérito o uso, e sim da história dele para chegar até aquele quadro. E até continuando o nosso bate-papo, para homens assim, doutor, que nem a gente falou, 40 anos com queda de testosterona, né? Libido, problema em relacionamento, intimidade do casal. Pode falar um pouco para nós desses benefícios? Antes de falar um pouco em relação o benefício da reposição hormonal, eu só queria concluir o que você estava falando. Não vamos ser negacionistas nem hipócritas, a gente sabe que o hormônio ele faz parte da preparação de um atleta de fisiculturismo, né? Porém, a gente sabe que não foi o uso do hormônio que levou ele a chegar aonde ele está, né? Um atleta profissional. Com certeza ele traçou todo esse caminho de treino, de dedicação, de dieta, de dormir bem, de acompanhamento nutricional, psicológico. E o hormônio é só a cereja do bolo, digamos assim. Então o hormônio não é para todo mundo, né? Numa construção de um atleta profissional, a gente até costuma falar no meio científico que se não tivesse o uso dos esteroides anabolizantes, os campeões provavelmente seriam o mesmo. Por quê? Porque eles têm um caminho que eles percorreram para estar ali, né? Certo? Então é exatamente isso que o Marcelo quis passar para vocês, que não é olhar para a pessoa que tem uma composição corporal legal, uma hipertrofia avantajada e dizer, também com bomba até eu. Quem dera se fosse assim, né, Marcelo? Ia estar cheio desafio fazer isso. Ia estar cheio de gente bombada, entre aspas, aí na rua. Aí. Não é tão fácil assim, quem me dera. Mas agora, respondendo à pergunta, né, Marcelo, um dos maiores benefícios da reposição hormonal é exatamente essa que você falou. Pessoa meia-idade, tanto homem quanto mulher, tá? Naturalmente, a nossa produção hormonal já cai, faz parte do nosso processo de envelhecimento, né? E com isso, às vezes, isso vem acompanhado de alguns sintomas. Então é importante a gente definir isso quando a gente vai tratar. Não é só o exame laboratorial ali, não é só olhar um número. É conversar com o paciente e saber se ele tem a queda do libido, como é que está a relação sexual dele com a esposa ou da esposa com o marido, como é que está a disposição dele, o humor, a qualidade do sono, se ele está dormindo bem, se ele não está, se ele está com insônia, se ele tem disposição para fazer uma atividade física. Às vezes a pessoa até quer fazer atividade física, mas não encontra disposição. Isso é muito comum.
né? Então, baseado nisso, há um conjunto de fatores, sintomas, sinais clínicos associado a um exame laboratorial, a gente vai ver se essa pessoa tem indicação ou não de fazer um uso de uma reposição hormonal. E a reposição hormonal bem feita, você muda a qualidade de vida da pessoa. Impressionante. A gente costuma dizer que é a síndrome do sofá. Quando você faz a reposição hormonal, o tiozinho, o vozinho sai do sofá e vai para a academia. Ele sai da frente da TV e vai fazer atividade física. E melhora todo o contexto da vida dele. Melhora a parte da atividade física, do sono, o relacionamento com a esposa, a atividade sexual, a melhora psicológica, o contexto social inteiro. Então, não vamos só demonizar, achar que o hormônio só faz mal. Não é isso. Ele também tem grandes benefícios e também tem grandes aplicabilidades no meio clínico. Eu até lembrei de uma situação, esses tempos atrás, o filho da minha esposa, da Michelle, o Cauã, ele falou: os caras tomam bomba. Ele falou para mim, eu falei, olha, vamos. Eu tive essa conversa com ele, até um dos motivos de eu ter a gravação desse quadro. O termo tomar bomba, eu expliquei para ele, quebrei um pouco essa barreira com ele. Cuidado de quem você ouviu isso, do tomar bomba. Não é exatamente isso. Isso é meio até pejorativo, de tirar o mérito da pessoa, né? E não é exatamente isso. Falando em medicina hoje, é exatamente por esse lado. Por exemplo, quando você vê uma mulher, vou entrar até uma atleta, uma mulher que transforma o corpo, tem outros efeitos na mulher que o doutor vai falar, eu escuto, mas não, quero ficar assim. Eu falo assim, eu acho legal. Não, mas você não está entendendo, não estou falando de relacionar, não estou falando disso, estou falando pelo lado atleta. Porque eu reconheço o esforço que uma mulher dessa fez para abrir mão para estar ali e o quanto ela se dedicou para estar ali. Então, tem essa diferença de você respeitar o lado das escolhas da mulher, de ter o uso, um atleta, porque uma mulher, para chegar no nível daquele, você tirar o lado preconceituoso e olhar o lado do atleta, muito, vem, como eu falei no começo, é muita renúncia, é muita força de vontade. E o doutor, mulherada, as meninas de academia que frequentam, e chega Projeto Verão, sai Projeto Verão. Doutor, para as mulheres, até convidar numa próxima conversa a doutora Carol, médica do esporte também, cardiologista, e nós vamos falar sobre hormônios para as mulheres. Doutora, já estou te fazendo um convite aí, intimando, hein? A esposa do doutor. Qual a frequência, como está o bate-papo com a mulherada nas academias, o que tem acontecido aí de novidade para a mulherada? Marcelo, como você falou, isso daí é um tópico para uma outra conversa, porque tem muita informação em relação a isso, né? Mas falando de uma forma introdutória, como a gente está fazendo no bate-papo descontraído, o uso do hormônio para a mulher, né? A gente tem que ter um pouco de cuidado. Por quê? Porque a mulher ela não produz a testosterona de uma forma tão exuberante quanto o homem. Então ela é muito mais sensível a esse tipo de hormônio. Então ele tem que ter muito critério. Mas é aquilo que você falou, é uma questão de escolha. Fazendo uma comparação, hoje em dia é muito comum, muito evidente aí a cirurgia estética, os procedimentos estéticos. Tem mulheres que optam por colocar um volume grande no silicone, na mama. E eu particularmente não acho tão bonito, mas é escolha, né? Ela acha que aquilo é bonito, vai fazer bem e ela faz. Aqueles procedimentos faciais, preenchimento, às vezes dá um aspecto não tão agradável para quem não está acostumado, mas também tem aquelas pessoas que gostam. Então acho que é muito de escolha. Então se a pessoa é uma atleta, se dedica, e a gente sabe que o hormônio ele faz parte dessa modalidade esportiva, né? Ela vai ter que usar, porque senão ela não vai estar entre as melhores. Porém, ela sabendo das consequências, né? Eu acho que o mais importante é isso, é ter o conhecimento do que aquilo pode causar, tanto de efeito colateral imediato, quanto de efeito colateral futuro. E ela é uma atleta, então a opção dela é essa, a vida dela é essa, o ganho dela é esse, né? Ou às vezes, até tirando um pouco do atleta, mas às vezes é aquela mulher que ela é uma modelo fitness, então ela ganha
o dinheiro, o ganha-pão dela com o corpo dela, com o visual dela. Então ela precisa ter essa modificação, né? E isso, às vezes, pode vir acompanhado de alguns efeitos colaterais. Mas também tem as suas indicações clínicas para reposição hormonal feminina, que também depois nesse segundo bate-papo aí a doutora Caroline vai poder falar mais especificamente sobre isso. Mas é isso que eu queria deixar essa introdução aí para vocês. Galera, esse foi o nosso primeiro bate-papo, abrindo aí, quebrando um tabu aqui na Planet, a gente falando sobre a parte hormonal. E como ele, doutor, não adianta fingir que não existe, existe sim. Então o legal já é levar informação. Nós sabemos que tem canais aí da galera que já fala muito mais abertamente, só que para o nosso público aqui, a galera do dia a dia, família aqui tranquilo, quem treina, também é legal a gente levar essa nossa conversa, porque nem é só maromba, academia não vive só de maromba. Academia vive do dia a dia, da galera que treina aí para qualidade de vida e também tem grande utilidade esse tipo de assunto. Então, quer fazer alguma conclusão, doutor? Só agradecer mais uma vez o convite e dizer que eu estou sempre à disposição aí para você, Marcelo, para a família Planet Sport. E espero que vocês tenham gostado aí do nosso bate-papo aí, que virão mais coisas legais aí pela frente. Doutor, vamos falar depois aí nos próximos, vamos falar de eixo hormonal, vamos falar um pouco mais a fundo sobre cada um das combinações aí, se o doutor topar. Vamos falar um pouco mais específico para você, falando sobre os hormônios e os efeitos de cada um. Tá bom? Planet Sport, doutor Bruno, muito obrigado. Lembrando que nós já estamos vacinados aí, doutor, por isso que nós estamos sem máscara. Então, saúde, prazer e bem-estar. Valeu, galera.